Olá, queridos irmãos, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos para mais um Momentos de Paz. Como sempre, vamos fazer uma oração antes de nos entrarmos para o nosso devocional de hoje. Pai querido que estás no céu, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua graça, bondade e misericórdia. Neste momento, Pai amado, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o sexto dia da semana, prenúncio do Santo Sábado, e estamos mais uma vez aqui para mergulharmos no devocional de Ellen White, Maranata, o Senhor vem. O nosso tema de hoje, dia 16 de agosto, é Salvação dia a dia. Nosso versuário está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Algumas versões dizem: Aquele, pois, que cuida estar em pé, cuide que não caia. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos vigiar para que nós não caiamos em tentação. Essas sempre foram as orientações de Cristo. E quando nós achamos que realmente estamos em Cristo, estamos em comunhão com Ele, precisamos cuidar. Nós vimos ontem que aqueles que estão vivendo em santidade, eles jamais se arrogam como sendo pessoas santas. Antes, pelo contrário, quanto mais se aproximam da presença de Deus, eles percebem sua miséria, sua fraqueza e sua malignidade e procuram perceber a tamanha dependência que eles têm de Cristo. Por isso, Paulo vai dizer que aquele, pois, que cuida estar em pé, vigie para que não caia. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar o seu mestre. Isto quer dizer que, do mesmo jeito que a salvação é mantida dia a dia, esta mesma salvação ela pode ser perdida gradualmente. E a causa que fez com que Pedro caísse em pecado e se afastasse de Cristo por um instante foi porque Pedro era autossuficiente e confiava nas suas capacidades. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres de tentação. Quando Pedro foi questionado sobre qual seria a sua posição em relação à condição e o evento que levaria à morte seu mestre, ele respondeu claramente diante de todos os seus irmãos ao lado, dizendo que eu jamais te abandonarei, ainda que todos estes aqui ao meu lado te abandonem. A autossuficiência nos coloca numa condição de irreflexão, ou seja, somos levados por sentimentos e não pela razão. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Quantas vezes nós não temos ouvido pessoas dizendo assim: eu já estou salvo, eu já estou salvo. Bem, até certo sentido, nós estamos salvos porque Cristo nos concedeu a salvação. Mas a pretensão por nós mesmos de que nós já estamos salvos, esta é uma atitude e uma posição muito perigosa. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a aceitar, acariciar a esperança e fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Então, isso mostra dizer que, apesar de nós termos sido alcançados por Cristo por sua salvação, existe toda a probabilidade de também nos perdermos, como aconteceu com Pedro. Por isso que o livro de 1 de João, o apóstolo João, ele diz que, filhinho, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, os salvos também têm a possibilidade, a probabilidade de caírem em pecado. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança, estou salvo,
estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Somos advertidos: aquele pois que cuida estar em pé, olha que não caia. Nossa única segurança está na constante confiança, ou seja, na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. Quantas vezes nós não temos acompanhado situações de pessoas que estão há muitos anos na igreja, há 40, há 35, há 50 anos na igreja, mas a sua experiência de vida continua a mesma desde o primeiro momento que conheceu a palavra. Alguns, inclusive, até já nascendo no berço cristão da mensagem, mas sua vida, seus frutos não revelam que sejam realmente pessoas cristãs. Admitem que o homem caiu e que suas faculdades estão enfraquecidas, que ele está incapacitado para realizações morais, mas dizem que Cristo arcou com todo o peso, todo o sofrimento, toda a abnegação e estão dispostos a deixar que Ele isso o faça. Este ensinamento hoje tem sido muito propagado mesmo dentro de nossa igreja, de que você não precisa fazer nada, de que não é possível nós como seres humanos, na nossa condição pecaminosa, alcançarmos vitória sobre o pecado, porque Cristo, Ele sofreu a abnegação, Ele transportou todas as cargas por nós. Bom, até certo ponto isto é uma meia-verdade, mas existe algo que nós precisamos fazer. Deve haver cooperação entre o humano e o divino. Dizem eles que não há coisa alguma que deva fazer senão crer. Cristo, porém, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Então não basta nós dizermos que Cristo carregou todas as coisas. Não basta dizermos que eu creio em Cristo. Isso não é o bastante, porque o próprio Salvador nos disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Significa dizer que a caminhada da salvação, ela deve ser dia a dia, e nela envolve abnegação e renúncia do nosso próprio eu. Jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso, dizendo: estou salvo. Esta não deve ser nossa atitude. Se é entendida esta ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância e oração, o esforço sincero em seguir para frente rumo a realizações mais elevadas. Nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando estas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. Jamais estas palavras sairão da boca daqueles que realmente estão buscando a santificação bíblica. Não é aquele que se reveste da couraça que pode orgulhar-se da vitória, pois tem ele pela frente a batalha e a vitória será alcançada. Acredito que todos nós já ouvimos aquela frase que diz assim: não cante vitória antes do tempo. Pois é, infelizmente, muitos dos professos cristãos hoje têm cantado vitória muito antes do tempo. Ainda temos uma luta por enfrentar, ainda temos um conflito por enfrentar, temos uma batalha diante de nós. Nós estamos vendo como as forças do mal estão se arregimentando, estão se unindo para o conflito final. E infelizmente, enquanto isso acontece, qual tem sido a vida do povo de Deus? Qual tem sido a realidade da nossa igreja? Há mais festas, há mais alarido, há mais distrações, cânticos, danças e palmas, quando na realidade os eventos estão se aproximando, quando os exércitos, tal qual disse Cristo, estão cercando os muros de Jerusalém e nós em festim, tal como aconteceu nos dias depois de Cristo ascender ao céu. É o que persevera até o fim que será salvo, dizia Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, o nosso devocional de hoje nos chama a atenção que nós precisamos perseverar até o fim. Lembra daquele hino que diz: não é do forte a vitória,
nem do que corre melhor, mas do cristão sincero, dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que nós possamos buscar a salvação dia a dia, para que nós possamos manter a nossa salvação, tal como Paulo diz, que nós devemos buscar a nossa salvação com temor e tremor. Vamos orar para agradecer pelo devocional. Pai amado, somos gratos a Ti pela dádiva da vida. Obrigado por esse momento que estivemos aqui meditando na Sua palavra. Derrame, Senhor, Seu Espírito sobre nós, nos dê entendimento da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, dia a dia a buscarmos a salvação e retirarmos do nosso coração essa pretensão de que somos salvos. Com certeza nós cremos que estamos salvos em Cristo Jesus, mas essa salvação precisa ser mantida por nós, mediante comunhão, tal como diz a Tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que o eterno Deus possa abençoar a todos e que tenhamos todos um bom dia de preparação e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.